Boa tarde. Agradecemos a Deus mais uma semana de muito aprendizado. Esse evangelho, o pessoal que for acompanhar pela internet, a gente vai colocar no canal Transmutação Renato no YouTube. Vai estar no ar. E hoje é capítulo 10, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, o item 11, depois o item 13. No item 11 diz: não julgueis a fim de que não sejais julgados. Aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. E aí vem um trechinho de Mateus, do capítulo 7, versículos 1 e 2, e segue com o item 13, e que é o comentário dos Espíritos, que vem falando que a indulgência é um dever. E aí começa a discutir isso, que nos ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que julgaríamos a nós mesmos. Então, aqui nesse trecho, eu estava lendo, eu só lembrava que há alguns anos aqui tinha um seu comentava o evangelho, era o seu Assis, não sei se o Marcos lembra. E o seu Assis, ele tinha uma comparação, que ele dizia assim: quando um dedo aponta, né, para lá, ó, ficam 3 dedos para cá, né? Então o seu Assis sempre dizia isso. Ele dizia, olha, falava assim mais baixo, né? Dizia, quando o dedo aponta para lá, fica 3 para cá. Então eu conheço no outro, acabo conhecendo o outro, algo que eu vejo muito bem em mim. E o evangelho está trazendo isso, né? Que você tenha o mesmo peso. O ideal é ser indulgente. Há 2 tipos de crítica que pode ser vista aqui. Uma que é só para derrubar a pessoa, que é o que ele está dizendo, e a outra, né, o outro modelo, que ele diz que é para reprimir o mal. Não é, veja que ele não fala reprimir a pessoa, ele fala de reprimir o mal. Então, as pessoas normalmente elas são vistas como crianças, né? Como ignorantes, como desconhecedoras totais da atitude delas. Elas agem, mas dizem que tem um determinado motivo que não é o real, por uma incompreensão. Então é muito difícil julgar as pessoas. A finalidade aqui também, Jesus fala isso, né? Não julgueis. A finalidade aqui não é a pessoa, é a conduta que ele diz que é o mal. Reprimir o mal, não com o objetivo de denegrir a imagem da pessoa. E sabendo que quando se aponta para lá, ficam 3 dedos para cá. Outro dia, eu tenho muito esse costume de pensar nisso. Depois que eu ouvi o seu Assis falando, sempre eu lembro que quando eu aponto para alguém, 3 dedos ficam para mim. Eu lembrava também que lá em Nova Acrópole, que é uma escola de filosofia aplicada, a professora Lúcia Helena Galvão, ela dizia assim: olha, quando você chega falando que onde você está todo mundo é chato, todo mundo onde você anda é ruim, aí ela diz assim: parabéns, é porque você com certeza passou no concurso e tirou o primeiro lugar dos chatos, porque a natureza nos coloca com os nossos afins. Ela dizia isso e realmente eu guardei aquilo. Se eu passo por algo com alguém, eu procuro entender que aquela pessoa, ela é apenas um instrumento de Deus para funcionar como um espelho. Tudo na vida é para ser como um espelho, eu estou me enxergando. Tudo é Deus falando comigo. Então, eu sempre tendo a olhar e dizer o que é que Deus está me dizendo e o que é que eu vou fazer com isso. Então, uma pessoa está ali porque é um instrumento. Então, em algum dia, né, desse costume de falar, aí eu dizia assim: olha,
Quando você aponta para um, porque era muito comum, às vezes, discussões, principalmente quando você fala de casais, é muito comum quando você faz o atendimento espiritual, escutar casal, é impressionante como um só mostra o defeito do outro, ele não encontra que ele aponta, mas lá tem 3 para ele. Ele não encontra que ele passou no concurso do chat. Se ele está naquela situação, é porque daquilo ele faz parte. É muito doloroso para nós reconhecermos os erros. Parece que nos colocaram, a gente compreendeu em algum momento da vida que o sarrafo, né, que o limite, que a resistência para nós é o perfeito. E aí a gente fica com a coisa de que quem erra está errado. Olha que coisa paradoxal, né? Mas se nós somos crianças, estamos aprendendo, se nós errarmos sem más intenções, se nós errarmos com o interesse de acertar, de fazer o que é certo, tudo bem, faz parte do aprendizado. Mas como a gente parece ter entendido que a ideia é já ser perfeito, e nós, que ainda estamos em um campo de espíritos imperfeitos, aqueles espíritos que recebem toda a orientação porque é certo e tendem a fazer diferente. Então, aqui é um mundo que a gente começa a entender que é um mundo de aperfeiçoamento. A regra é o aperfeiçoamento. Então, errar não é uma justificativa de dizer errar é humano. A ideia é errar faz parte do processo de aprender. Mas o que nós temos que consultar nos nossos corações, nas nossas mentes, no nosso espírito, é se nós erramos com a intenção do aprendizado e com o interesse de acertar, ou se nós erramos já começando errado. Como assim? Querendo manipular as pessoas, querendo enganar, querendo mostrar para os outros que nós somos quem nós ainda não temos a capacidade de ser. Aí é que incomoda. Então, muitas vezes aí a pessoa fica se compreendendo dessa forma, aí ela faz uma coisa errada. Aí ela pensa, errado. Às vezes não é uma coisa errada, era apenas algo que ela tentando fazer o certo, não deu certo. Será que ela está errada? Provavelmente não. Se ela estava tentando fazer o certo e não deu certo, por que ela está errada? Mas a gente começou a trabalhar um sentimento de se mostrar para os outros como alguém inabalável, como alguém que não erra. E aí a gente colocou no saco do errado toda atitude, seja a atitude que a pessoa erra, já partindo do princípio do errado, querendo enganar os outros, e o erro que a pessoa comete do processo de aprendizado, que era tentando acertar. A gente mistura e a gente sente culpa quando erra. E quando erra com más intenções, fica querendo colocar uma mentira em cima da outra para manter a capa e aumentando assim o erro. E quando a gente erra tentando acertar, que é para ser, o nome disso não é para ser erro, é para ser processo de aprendizagem, a gente também esconde. Tem muita gente que não tenta avançar mais porque tem medo de errar. Mas por que se essa pessoa está no processo de aprendizagem, que é para realmente crescer e se desenvolver na lei do progresso, qual o problema dela errar tentando acertar? Nenhum. Mas ela colocou no saco do erro tudo. E aí aquela pessoa se torna travada. São aquelas compreensões que anulam a nossa existência. Quanta gente não fica afetado com pânico de tudo, porque tem medo de ser visto como errado.
Aí eu lá vou pegar o carro, tem aí, pânico de dirigir, porque vai que eu bato, mas você quis bater, é diferente você beber bebida alcoólica, usar drogas lícitas ou ilícitas, pegar um carro e bater. É errado porque é errado e vai causar o mal aos outros e a você. É diferente de você estar num processo de aprendizagem e que vai ter acertos e erros, você vai pegar o carro e vai dirigir. Mas como a pessoa botou no mesmo saco, ela tem uma vergonha imensa. Ela tem um medo de se sentir culpada se por acaso no processo de aprender ela passar por algum acidente. E aí ela não pega mais no carro. Quem já viu situação assim? E assim é para trabalho, para fazer uma prova, para fazer um concurso. É do processo de aprendizagem. Por isso que eu achei interessante aqui do Evangelho. Ele fala isso, olha, repreender não a pessoa. Se for para falar para repreender o mal, tudo bem. Mas falar para denegrir uma pessoa, não. Mas é errar. O que a gente vai aprendendo na vida, no processo de aprendizagem, de boa fé, faz parte. Ganha na vida quem erra. Se fosse fazer uma comparação grosseira, ganha na vida quem erra 40% e acerta 60%. Deu louco. Desde que tenha boa fé, boa intenção de aprender. Mas será que quem está aqui agora não tem várias coisas que deixou de fazer na vida ou está deixando de fazer porque estava com medo de ser visto como errado? Não queria de forma nenhuma mostrar para alguém que no processo de aprendizado ela cometeu algum deslize, o sem querer de verdade. E aí ela travou a vida toda, ou não trava? Ela fica com medo de ter culpa, de se sentir culpada, de ser condenada, porque ali já tem uma baixa autoestima, ali tem uma escravidão à opinião que ela acha que os outros têm dela. Tudo que ela faz, ela já viu aquela, você vai aí andando, leva uma topada e estava com uma xícara de café e a xícara caiu e quebrou. E você ficar olhando para todo mundo morrendo de vergonha? Já passaram por isso? A preocupação é maior de olhar às vezes para o povo do que de ir lá e pegar a xícara e limpar. Tem gente que deixa lá e sai correndo. Mas, poxa, topar e cair para quem anda é normal. Não é toda hora topando e caindo, mas acontece. Acontece. Sabe, quando a gente faz as coisas sem intenções negativas, é tão natural que o povo se encabula, né? Por exemplo, os humoristas gostam muito de brincar com flatulência, né? Assim, né? Sabe o que é, né? Flatulência. Então, qualquer coisa faz aquele barulho, né? Tem até a almofada, né? A almofada do peito estava lá. E eu lembro que uma vez, logicamente, que a boa cultura, boa conduta, a pessoa não vai fazer isso no meio do povo. Mas a pessoa está doente, aconteceu uma coisa e vá. E eu me lembro uma situação estranha assim, porque tinha umas crianças de 8 anos, há uns, sei lá, muitos anos atrás, por causa de criança, brincando. Aí eu estava lá olhando para esse menino brincando no quarto. Aí do nada uma menina, pum, soltou alto. Os outros deram aquele pulo e começaram a vaiar ela, sabe? Eu nunca esqueci do jeito daquela menina. Ela tinha 8 anos. Os outros meninos e meninas começaram a gritar. Mas assim, para ela não fez de forma intencional, e ela entendia que aquilo não era uma coisa que a pessoa ficava fazendo no meio dos outros, entende? Só que aconteceu.
Mas quando os outros começaram a gritar e vaiar, gente, sabe, hoje ela já é uma mulher formada, mas eu lembro da expressão dela. Ela olhou assim para eles tudo, né? Ela olhou e disse assim, bem serena. Ela não olhou com ar de crítica, ela não olhou com revolta, ela também não caiu na brincadeira. Ela olhou e disse assim, Vara, o que foi? Desculpa. Vocês não fazem isso também, não? Foi sem querer. Aí eles, gritando, não dava para ouvir o que ela dizia, mas a expressão dela era tão tranquila. Ela disse, o que foi? Desculpa. Vocês nunca fizeram isso? Gente, os meninos e as meninas outras se calaram e voltaram a brincar. E ela ficou normal. Você projeta isso no futuro? Quanta gente hoje, uma hora dessa, está precisando de cuidado de outras pessoas? Geralmente pessoas idosas com demência, com Alzheimer avançado, não é isso? E essa gente jovem que está com problemas tetraplégico, paraplégico e outros tipos de problemas, que precisa fazer as necessidades e tudo, mas sabe, aquilo ali é uma coisa da vida. Mas quanta gente tem muito medo de pensar que pode um dia chegar a essa situação, e é uma situação que pode acontecer com qualquer um a qualquer momento, porque tem, imagina a vergonha de ficar como um bebê, se sentir culpado porque acha que aquilo ali é feio, mas se é natural. Está vendo? Há uma confusão. Nós colocamos o que a gente acha que o povo não vai aceitar na vasilha do errado. Tanto que está aí, o menino mangaram da menina porque é uma coisa natural. E a gente começa a criar um pânico de situações em que a gente pode ficar em contexto de fragilidade. Mas lá no fundo tem isso, a escravidão, a opinião que a gente acha que os outros têm, do que vão achar, vergonha de tudo, né? A pessoa chama vergonhoso, né? Aqui de Ceará é vergonhoso de tudo. Meu filho, mas isso é normal. Quantos padrões? Eu lembro na minha infância, bem infância, né? Que começou a ter esse negócio do pessoal ir ter uma cantina no colégio. Aí quem tinha grana comprava merenda na escola, não era assim? E minha mãe nem sempre, assim, né, nunca tinha dinheiro para mandar para a escola. E às vezes, por exemplo, ela mandava, porque ela evitava, ela fazia um café bom e um almoço na hora que chegava, para já ter logo aquele almoço pronto, para o lapso, né? E às vezes o que tinha uma coisa assim, uma banana, eu me lembro até hoje que eu tinha vergonha de levar banana para a escola, porque todo mundo comprava lanche, como é que eu chegava e puxava banana? Sabe, a gente é cheio desse tipo de coisa ou não? Quem já passou por isso? Abrir e puxar uma banana, quer dizer, a gente coloca como se sentisse culpado, com vergonha de uma coisa que é normal, hoje que é fitness. Porque esse negócio de fitness começou dos anos 90 para cá. Mas um pouco antes, era o embalado, era a pessoa ir com aqueles waferzinhos, né? Então você chegar assim com uma fruta, hoje não é, hoje é chique chegar com uma fruta. Mas aqui, 30 anos atrás, era coisa de gente pobre, você não queria ser visto como pobre. Quem já passou essa história? Só eu? Ninguém?
Quantas coisas a gente não fazia porque não queria ser visto como pobre? Sério, quem já sentiu isso internamente, na infância ou não? Tá? É como se fosse errado. Eu sou pobre, é errado ser pobre. Qual é o erro de ser pobre? Qual é a culpa que você tem de ter nascido pobre? Mas a pessoa bota na gaveta do errado, não é assim não? Não, você está errado, por quê? Porque é pobre. Só de ser pobre está errado. A gente tem vergonha. Imagina naquele tempo da inflação galopante, que a carne um dia era um preço, outro dia era 3 vezes o preço. Não tinha. Eu lembro de Maria, você ir para o mercantil. Até hoje tem gente que tem vergonha de trazer uma bandeja de ovos. Naquela casa ali o pessoal só come ovo. Agora tá moderno, né? A pessoa comer ovos é proteína, é isso, não? Mas era assim. Quem viu essa história do ovo? Mas hoje é diferente. Hoje é diferente. Estou errado? Tinha ou não tinha esse peso? Se você ir comprar ovo, do pessoal dizer que na sua casa só comia ovo. Sério, quem sentia isso? Era só eu que vivia nessa sociedade? Quem? Levanta a mão aí, quem? Tinha ou não tinha? E o que eu estou querendo dizer é que é comida, é não sei o que. Hoje o tempo é diferente. Hoje tem gente que passa o dia comendo ovo porque é fitness, não é isso? Mas não era sinal de liseira. E ninguém, praticamente, quem era pobre ou classe média baixa, queria ser visto como liso. Estou mentindo? Rapaz, era como fosse assim. No tempo antigo era uma lepra. Olha o que ela respondeu ali: ignorância. Você sabia? Você deu uma resposta muito sábia. Perguntaram ao Dalai Lama se ele poderia resolver todos os problemas, assim, resumir, né? Todos os problemas da humanidade em uma palavra. Ele disse: posso. Ele respondeu: pois diga qual? Ele disse: ignorância. Ele dizia: tem 2 tipos de ignorância. A ignorância, aqui no Ceará a gente entende ignorância como uma pessoa ser bruto. Então tem 3 tipos, né? Mas ignorar é não conhecer. Então o Dalai Lama dizia: existem 2 tipos de ignorância, mas para o cearense são 3. Para a gente, ignorante é gente bruto, grosseiro. Mas para o Dalai Lama, em outros cantos por aí, ignorância só tem 2 significados. Ele diz: ignorância tem 2 tipos. A pessoa que não conhece mesmo uma coisa. Existe a ignorância, que é a que mais causa problema. É a pessoa entender errado a natureza das coisas e repetir como se fosse verdadeiro. É o que eu estou falando aqui. Sabe? A pessoa passava por um pai. Acho que muita gente está entendendo o que eu estou falando. Se você era filho de pai separado, ixi, Maria, ela falando ali, aí você não tem culpa de nada. Mas a pessoa se sentia culpada porque era filho de pai separado. Porque filho de mãe sem pai, não era? O que você tem a ver com isso? Mas a criança tinha aquilo. Pobre, tá vendo? Ela entendia errado a natureza das coisas, entendeu? Uma coisa que era natural da vida, que ela não podia fazer nada, e colocava na gaveta do errado. E ela se sentia culpada e triste com isso, e tinha vergonha de tudo. Então hoje, muitas das nossas atitudes são doentes, codependentes, no sentido da gente se tornou escravo da opinião que a gente acha que os outros têm sobre nós, porque nós não nos amamos como deveríamos nos amar, nós não nos relacionamos conosco como deveríamos nos relacionar, nós estamos cheios de preconceitos na nossa cabeça, e todos eles nós colocamos muita coisa na gaveta do errado, e deixamos de crescer, deixamos de enfrentar os desafios da vida, porque ficamos muito preocupados em fazer o que é certo, mas com medo da língua
dos outros que talvez nem exista. É uma coisa que está na nossa mente, na nossa ignorância, no nosso modo equivocado de entender as coisas. E como isso nos machucou e como continua nos machucando? Eu vi um depoimento em Alcoólicos Anônimos há muito tempo, de um senhor que ele dizia assim: poxa, no meu tempo de alcoolismo, minha casa não tinha nada, eu morava nos fundos da casa da minha mãe, e as paredes eram feitas de caixa de ovo. Ele falava assim. Ele disse, lá a gente só comia quando dava certo ovo. Ele já falando como ovo era sinônimo de pobreza. Isso nos anos 70, aqui em Fortaleza. E ele dizendo: olha, eu saía porque ele usava um estilo Elvis, sabe? Gostava de andar bem arrumado. Para a rua ele era o rico. E na realidade, dentro de casa, era aquela miséria. E como ele tinha problema com o alcoolismo, que o problema maior não é o álcool, nem quem bebe, é o egoísmo. Então para ele, podia morrer um mundo, né, que vive o luxo e morre o luxo, desde que o povo olhasse para ele e achasse que ele estava financeiramente bem. Então ele saía, às vezes, ele contando que saiu para ir comprar o almoço, a mistura, que a gente chama assim aqui no Ceará, né? Foi comprar um frango para a mistura do domingo. Mas quando ele passou na rua, ele estava com o dinheiro do frango. Um litro de cachaça é equivalente a um frango hoje, o preço, né? Assim, ele com o dinheiro no bolso, com a mulher, os filhos morando no quintal da casa da mãe, as paredes de caixa de ouro. Saiu todo arrumado, botinha naquele tempo, né, estilo Elvis, cabelo na brilhantina. Perfumado, no estilo, roupinha de domingo. Ora, ele passou na esquina de perfume Lancaster, né? Passou na esquina. Aí tava a patota dos caras da rua, tudo bebendo em domingo. Chegou lá, aí vem ele: ei, mano, bota mais um. Ó, o dinheiro de comprar o almoço do povo. Lá ele ficou. Pegou o dinheiro, comprou, ao invés de comprar um frango, comprou um litro de cana, botou lá no escritório dos papuris, né? Que a engorda, né? Aqui no Ceará chama engorda, né? Botou na engorda e pronto. E acabou. E pronto, de achando graça, falando de Elvis Presley, Jovem Guarda, e o pessoal lá em casa com fome. Quer dizer, como é que ele ia? Ele disse: se eu passasse todo arrumado e dissesse, não, eu vou comprar o almoço para casa, aí o pessoal dizia, pois volta. Mas para ele entrar lá no negócio, ele tinha que cair com alguma coisa. O dinheiro que ele tinha era aquele. E se ele fosse para casa e voltasse para dizer que ele estava liso, ele não queria. Não tinha vergonha. E se ele fosse e não voltasse, eu dizer que ele era barriga branca, né? Assim, né? Aí tá vendo como o alcoolismo não é a questão do álcool, é o ego. Então essa vírgula de deixar as coisas em casa, ele preencheu com cachaça e só voltou para casa no outro dia. É muito forte internamente dentro de nós. Nós temos um sofrimento psicológico muito alto, porque a gente está cheio dessas coisas. Sabe quanta coisa o cara deixar de levar a vida, porque entre tudo ele
preferia deixar a família dele com fome, a o pessoal na rua dizer que ele era ou barriga branca ou liso. E não foi arrumar nada não, é só bebendo cachaça sentado ali o dia e a noite. Não é assim não, Cresceu? Psicológico, uma dor profunda. Quanta gente agora, que aí a gente está entrando no errado mesmo. Qual era a vergonha que tinha de um cidadão jovem, casado com filhos, num domingo e comprar o almoço e ficar em casa com a sua família? Mas na cabeça dele é porque iam dizer que ele era barriga branca e para ele não. Isso existe ainda ou não? Estão vendo? Aí começa o erro de verdade. Aí não é. Tá vendo? Quando a gente confunde a natureza das coisas, é valendo mesmo. Fazer uma coisa normal do jeito da menina que soltou a flatulência. Não é não? Quando... Ei, foi. Desculpa aí, mas vocês nunca fizeram isso não? Acabou-se. O cara, ei otário, vai lá, bestado, ficar com a mulher que podendo estar aqui na rua, tem a mulher que tu quiser, e ficar bebendo aqui com a gente, não sei o que. Ei, mãe, eu sou casado, vou pra minha casa e levar o almoço pra minha família. Beleza, qual o problema? Mas o cara fazer isso é fácil? Se na cabeça dele ele estiver misturando o que é errado, vai ser impossível para esse cara. Vai ser impossível. Quanta gente, eu falei agora do algo, mas quanta gente não é assim com as contas? Eu e de ônibus. Ah, era outra marca. Andar de ônibus era coisa de liso. Rapaz, esse negócio aqui no Ceará é pesado. A pessoa querer fazer tudo para mostrar que é o que não é, meu filho. E aí de novo é uma mentira em cima da outra, e um problema em cima do outro. Vocês estão vendo que a gente aqui não está atacando a pessoa, mas a gente está diferenciando o erro, o mal em si, da atitude da pessoa. E como a gente confunde isso dentro de nós, querendo ir fazendo coisas que vão contra nós mesmos. É essa a pauta. É essa a pauta. Quem já teve doente hospitalizado, pode colocar. Eu lembro aqui do caso da Cleide, que teve com a gente aqui muitos anos. Pandemia, ela desencarnou. Quando a Cleide descobriu o CA, antes dela descobrir, ela veio para cá. Quando veio o resultado, deu o CA. Ela fez o tratamento, ficou curada, tal. Na mesma época tinha uma senhora que eu conheci, esposa de um médico, que ela soube do CA e se jogou do prédio e se matou antes de começar. E eu conheço várias pessoas que quando recebem um diagnóstico pesado como um CA, a preocupação maior da pessoa não é com a doença, é de não dizer para o povo que ela está com câncer. Quem já viu isso? O que tem a ver, meu irmão? Você não é errado porque você está com câncer, não. Todo mundo que não morrer, certo? Diz a professora de cuidados paliativos, a médica, a professora Quintana, ela diz, ó, se você não morrer de uma vez, ou você vai ter doença coronária, parte circulatória, né? Ou você vai ter
algum tipo de câncer, ou você vai ter demência. Todo mundo vai ter. Mas era assim, o pessoal antigamente, se tinha uma pessoa com, e não é só antigamente não, tem uma pessoa com algum tipo de deficiência, esconde. Era não, porque não faz o que é da vida, cara. No Japão, diz que se a pessoa quebrar, a maior parte dos caras, se ele quebrar numa empresa, ele se mata pela vergonha. Rapaz, mas você estava tentando acertar, deu errado, vai se matar? Como assim? Quanta gente, eu lembro que tinha um amigo, ele era muito ele, e descobriu um linfoma de Hodgkin, que é um câncer no sangue fortíssimo. O meu amigo pensou em fazer o tratamento, era um negócio tão escondido, porque senão o pessoal não podia saber, porque o pessoal ia falar, porque já ia matar ele. Mas eu fiquei, quem mata é Deus. O Luiz Gonzaga já dizia, eu não matei o homem não, dei só uns risquinhos. Quem mata é Deus. Mas o tratamento era mais difícil, porque a pessoa tinha vergonha que as pessoas olhassem para ela e a reprovassem porque ela estava doente. Aí eu lembro que a imunidade baixou e a herpes zoster, tipo umas feridas, né? Surgiu logo na cabeça. Parece que Deus testa a gente bem onde dói, né? Se ele era tão envergonhado de sair por aí, porque tem gente que não sabe que está velho, tem gente que não sabe que está gordo, tem gente que não sabe que a pessoa vai achar que é pobre. E ele não queria mais sair num câncer que não só estava em cuidado paliativo, porque caiu o cabelo, porque apareceu um herpes zoster. Eu disse, rapaz, ninguém tem nada a ver com a tua vida não, rapaz. Você pensa que quando você morrer, o pessoal realmente ficar se lembrando, passa e acabou-se. Bora, rapaz, quer dar uma volta? Vamos dar uma volta. Muito difícil era, porque a pessoa se sentia culpada porque é de uma determinada cor, é de um determinado sexo, ou porque é doente, ou porque é pobre. Tá vendo? Coisas que são naturais, a gente coloca na gaveta como se fossem coisas erradas. Isso não é errado. Eu olho hoje, estava no mêsversário, agora o negócio está tão farto, né, que antigamente você ter um aniversário era um negócio, mas o pessoal está tão bem, graças a Deus, que faz é de mês. Até inteirar um ano o pessoal faz o aniversário por mês. Eu olhando uma bebê fazendo o mêsversário hoje, e eu olhando meu pai com 90 anos, é um bebê, nem anda, nem sabe, não conhece nada, está desaprendendo nada, pouco fala. E a minha irmã ensinou isso, né? Porque antigamente a pessoa tinha vergonha de ser velha, a velhofobia, o idadismo, porque o velho fede qualquer coisa que não tomar banho. Minha irmã de manhã logo, meu amigo, é um banho, todo dia lava o cabelo, termina esse banho, é óleo, é creme, é não sei o que, BBB, trocando fralda, fogo, o homem é cheiroso. Você beija ele 1000 vezes, é um bebê. Mas por que o pessoal... E pega um bebê que não toma banho, quem já viu o bebê fedendo? Fede na hora. Ora, se não fede, se não banhar. E não precisa ser só banhar não, se você só passar água e não passar nada, fede também. Mas a gente cria situações. Aí o pessoal expõe o novo e se expõe com o novo e esconde o velho. Não é não? Ô mulher, tu nasce a meninazinha, aí todo mundo buscar a menina nasce o menino pequeno, as primas tudo, cada uma quer andar com o menino, é assim, né? A pessoa fica velha e ninguém anda nem lá. Andar? Porque é como se a pessoa dissesse assim, isso ali é o fracasso. Olha, tá vendo? A pessoa botou na cabeça que é errado envelhecer.
Está vendo? Misturou a ignorância mesmo. E a pessoa esconde. Mas é um bebê. A diferença que tem do meu pai para a bebê que eu vi é só porque ele é grande. Meu pai é do meu tamanho, mais pesado. Mas hoje tem tecnologia, né? A gente levanta ele, tem um guincho de elevar o humano. Não levanta ele no braço, não. Levanta, bota na cadeira, tira, bota na cama, tira. Tudo isso tem um elevadorzinho. Levanta, tira. O trabalho é o mesmo. Quando eu andava com meu filho que era bebê, se esquecesse as fraldas, meu amigo, não é assim não? Tinha que andar com o menino, uma bolsa cheia de fralda, cheia de não sei de quê. A hora se não estiver limpando, fede. E depois piora, porque se o menino fizer as coisas e você não trocar, quando for ver, ele está todo assado, né? Assim está tudo. E for mulher, que é problema dele. Nesse ponto, a bebezinha. Mas não. Por que a pessoa faz toda a questão de cheirar o bebê e não sei o que, e o idoso é isolado? Será que também não há aí isso? É como se fosse uma doença. E realmente a Organização Mundial de Saúde colocou isso como doença. A gente está passando. Mas não é nada, é uma coisa normal, natural, não é contagioso, é uma coisa que todo mundo já tem. Nós estamos envelhecendo. Mas é muito forte. Como a gente coloca como se fosse uma coisa errada e se sente culpado porque tem alguém idoso dentro de casa, alguém doente dentro de casa. Se a gente fica doente, a gente fica com vergonha por estar doente, já viu isso? Não, minha filha, não sei o que. Eu conheço uma pessoa que ela diz todo dia: meu Deus, eu fiz 50 anos, 54, ela diz. Deus reza todo dia para Deus tirar ela antes dos 60, porque ela não quer ficar na mão dos outros. Ela diz assim. Está vendo? Sabe, é como se aquilo ali fosse gerar, é muito além do medo dela depender dos outros, mas talvez o sentimento de culpa por estar numa situação de fragilidade. Vocês conseguem compreender isso ou não? Vocês conseguem enxergar isso na vida de vocês ou não? Ou não há nada disso dentro de vocês? Porque para nós melhorarmos, nós temos que ver onde estão os nossos problemas. E a maior parte do nosso sofrimento não é sofrimento físico, é um sofrimento psicológico. São paredes que nós criamos que nos mantêm isolados e que nos impedem de atingir a plenitude da vida. E atingirmos o que Deus quer que nós atinjamos, porque a gente não se liberta de conceitos errados. Então, cada dia eu fico pensando: olha, Renato, as coisas não são como você quer, as coisas são como Deus quer. Olha, Renato, dor, velhice, doença e morte são coisas da vida. Quem não passou, vai passar. Isso não é certo nem é errado, é da vida. Isso não faz vergonha. Quantas vezes eu tenho que dizer isso para mim mesmo? Você vai falar, eu conheço gente que não faz prova porque tem medo do que o pessoal vai dizer se ele não passar. A pessoa altamente capacitada. Só olha, não passar faz parte do processo. Não é errado. Isso aí não é um erro, não. Vá lá, se submeta. A pessoa lê no jornal, aí está aqui, ela tem um problema já com ela, aí diz assim: olha, a maioria das empresas não querem pessoas com mais de 40 anos. Sai do jornal, né? Ao mesmo tempo, tem gente que consegue, não tem? Aí ela já tem aquele preconceito com ela, acha que aquilo é errado, se sente culpada, ela pega aquela notícia e diz assim: beleza. Para ela é meio assim, eu não vou não, né? E ela tem uma coisa para dizer aos outros. Ela não vai tentar, porque ela tem medo de se sentir rejeitada. Mas ela já está se rejeitando, cara.
Quantas pessoas poderiam botar um comérciozinho e não bota porque pensa, eu sei lá, depois bota, o pessoal vai, diz que não presta, que não vai dar certo, que nada comigo dá certo, e não vai. Pelo medo de ser visto como alguém que não teve sucesso, a pessoa não tenta. A história do cara que morreu e tinha pedido a Deus a vida todinha para ser rico. Quando chegou lá, foi falar com Deus, disse, o Senhor nunca deixou eu ser rico. Ele disse, eu nunca te impedi. Eu pensei muitas vezes em jogar na loteria, mas eu achava que eu não ganhava, eu não jogava. Eu disse, pois é, se tivesse jogado uma vez, tinha ganho. Eu deixei aquilo ali para ti, mas tu não quis. Não foi? Quantas coisas estão aí na loteria da nossa vida, que não é uma loteria, que para Deus é claro, mas que a gente não faz? Porque a gente acha que se fizer vai dar errado e não tenta. De novo, se errar 40% tentando acertar 100% e acertar 60%, ganha, não ganha não? Errar tentando acertar não é vergonhoso, faz parte, é o correto. Aí sim quando errar, vai, não, faça mais, da próxima vez faça melhor. Mas não, na nossa cabeça, nós acabamos, o pessoal fala aí, o pessoal evangélico fala muito do inimigo, né? Mas o inimigo está aqui dentro. Quantas coisas você está deixando de fazer? Quantos relacionamentos melhores você poderia ter vivido se você resolver sua vida? Mas o seu medo de sair de uma coisa, de não tentar resolver porque achava que não ia dar certo. E qual o problema em não dar certo? Tenta de novo. Não, mas o problema é porque lá na sua cabeça você vai se sentir culpado. Aí se torna recalcado, revoltado, invejoso e depois depressivo. É o sofrimento psicológico. Por que não? Então esse evangelho, ele é muito atrelado a isso, né? Nós precisamos, para ter reforma íntima, profundamente ter atenção nas nossas relações, como é que nós estamos vivendo com as pessoas, com a vida. Isso não tem idade. Precisamos lembrar do que são coisas que fazem parte da vida. Compreendemos a vida como ela é e não como a gente quer. Que dor, velhice, doença e morte não é erro, não é defeito, faz parte da vida. E darmos seguimento à nossa vida, usarmos o livre-arbítrio para fazermos o que nós temos que fazer. Se tiver de dar certo, muito que bem, porque Deus quis. Mas eu fui, mas eu não ganhar porque eu não fui. Não tomar atitude na minha própria vida. Então, é mais coisa na nossa mão, na nossa governabilidade, do que coisa fora do nosso domínio, gente. Sabe, um exemplo mais besta, que eu vi muita gente dando depoimento em Alcoólicos Anônimos, e li muito depoimento, da pessoa dizer que começou a beber porque queria ficar com a menina, queria dizer que não tinha coragem, dançar. Quem já viu essa história? O cara contava, a primeira vez que ele foi beber, rapaz, eu queria me entrosar com a menina e eu não tinha coragem. Aí eu tomava uma e quem ouviu a gente falar assim? Ninguém ouviu isso, falar isso? Já ouviram, é normal. Aí começa por ali, que o bicho é bem docinho, é igual cozinhar cururu, né? Diz que se você jogar o cururu na água quente, ele sai pulando, mas você bota ele na água normal, aí ela vai esquentando, aí ele não sai, quando ele morreu. O alcoolismo é assim, você entra bem bonzinho, aí a água vai esquentando, aí tem que ter uma atitude muito grande para dar um pulo, quando ela está de boa, acaba morrendo, né? 3Cs, clínica, cadeia e cemitério. Entra numa coisa que vira uma doença progressiva e reversiva, de efeitos fatais, mas que antes de matar desmoraliza.
Mas começou assim: perfume Lancaster, roupa bem bonita, regatas da Barra, né? Assim, brilhantina na cabeça, bonitão. E no final é caixa de ovos na casa, não tem nada, todo o dinheiro é só para beber cachaça. Mas como é que eu vou sair? O pessoal vai me chamar, meus amigos, ó, amigo de bebida, vão dizer o que de mim? Que eu não bebo, que eu sou careta, que eu sou otário. Não, todo mundo bebe. Só por hoje eu tenho um lugar de fala, porque tem mais de 6 anos que eu não bebo. Eu sei o que é isso, de você chegar e entrar, quando eu vejo a companheira que está ali, que é drogadicta, se ela se achar assim ou não, ou outro que está ali, que a gente vai passando, mas é a pessoa que tem que escolher, pô. Vai, um bocado de gente vai deixar de falar com você, vai sim, mas outras pessoas virão. Seu tempo vai se expandir, porque toda hora que você estava ansioso, você ia beber, você vai achar outro rumo. Mas para isso, você tem que colocar as coisas nos devidos lugares. Tem que se sujeitar a tentar, a procurar ajuda. Não é errado. Não é isso? Vai, não peque mais. Fez uma coisa que você viu que está lhe prejudicando, que é errado, muda, rapaz. Se entrou pelo cano, volta por onde tu entrou, volta pelo cano. É muito impactante. Alguém aqui já fez uso de bebida alcoólica e deixou? Alguém? Você sentiu o pessoal se afastar ou não? Que andava com você? É na hora, meu amigo. Não quer não. Estou dizendo. Ah, eu vou perder isso. Cara, não está dando mais. Mas todo mundo faz sim, mas para mim não dá. E aí? Quer dizer, a pessoa tem vergonha de dizer para os outros. Porque vão dizer, ah, agora tu é careta, é porque tu é crente, é porque... E daí, cara? Ou isso aí não existe? A pressão é pesada, mas não tem pressão? Se na sua cabeça tua baixa autoestima estiver lá, não, morreu. Você não vai enfrentar não. É por isso que tem esses grupos. É isso. Um evangelho. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Você vai ter que se perdoar. Porque você vai fazendo inventário e você fez muita coisa absurda na ativa. Vai se perdoar. 4 passos da recuperação. Mais vai fazer reparação. Mais vai viver as 24 horas. Procure Alcoólicos Anônimos. Escute, dê oportunidade a eles, a você. Tem jeito. Aí ele continuou, não julgueis. Tá? Como é que você vai julgar se dentro de você está esse caos? E que você mistura o errado com o certo, botando tudo como errado. A pessoa tem vergonha porque adoece, tem vergonha porque morre, tem vergonha porque envelhece. Vergonha porque envelhece. Se sente culpado porque envelhece. Como é isso? Isso não é errado. Agora, eu entendo como errado é isso. Você está num caminho que está te prejudicando, está destruindo a tua vida, as pessoas ao teu redor, e você não ser capaz de dizer, para, acabou para mim. Isso é errado. Mas não, a gente mistura uma coisa com a outra. O cara tanto tem vergonha das heresias que ele faz na ativa do alcoolismo e da drogadição, quanto ele tem vergonha de ficar doente. Como é isso? Está vendo como Jesus é lúcido? Não julgueis. Como é que uma pessoa como você desse jeito tem capacidade de julgar ninguém? E ele fala no Evangelho, não ataque a pessoa, ataque o erro. Alcoólicos Anônimos não ataca. Quando eu li o livro eu vi lá, o álcool nem quem bebe, ataca o egoísmo. O erro é esse. É o ego do cara que faz ele não voltar.
aí não é vaidade, no sentido de ele ter uma autoestima, é a baixa autoestima dele. Que ele quer sentar em mesa, onde tem mesa paga bebida para os outros, tem gente besta para conversar, besteira. E ele entrega a família, entrega a vida, entrega tudo, e não é capaz de voltar. Entrou pelo cano, volta por onde entrou. Está te levando, volta. Faz certo, que dá certo. Faz errado, que dá errado. Mas entenda o que é certo e o que é errado. Aí vai dar certo. Comece por entender. Frase do Buda: reto compreender, para o reto pensar, para o reto falar, para o reto agir. Compreenda certo. Então, dado o tempo, que Deus nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar. Coragem para modificarmos aquelas que nós podemos, e sabedoria para distinguirmos umas das outras. Que seja feita sempre a vontade de Deus e não a nossa. Muita paz e boa semana. Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra do caminho você deve retirar. Uma flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver.